Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula da semana passada nós falamos um pouco sobre luz e sombra, e na aula dessa semana eu trouxe um artista que trabalha bem a luz e sombra. O nome dele é M.C. Escher, Maurits Cornelis Escher, mas ele é conhecido como Escher. O Escher nasceu na Holanda em 1898 e morreu e faleceu em 1972. Pessoal, o Escher, é muito comum ver as obras do Escher em livros de matemática. Porque ele trabalha muito a ilusão de ótica. Eu separei aqui alguns trabalhos e ele trabalha principalmente gravuras. Como que é a técnica da gravura? Como que é, pessoal? Ele faz o desenho em uma base ou de madeira ou de metal, com uma ponta, passa uma tinta, coloca um papel sobre essa tinta e coloca numa prensa. A prensa, ela vai fazer que aquele desenho que está naquela superfície passe para o papel. Então, o Escher, geralmente as gravuras dele, ou as litografias, que são gravuras em pedra, elas são pretas e brancas, eles são monocromáticas. Eu separei aqui alguns trabalhos só para mostrar para vocês, além de um vídeo. Pessoal, esse daqui é uma obra do Escher, né? Essa ilusão, esse olho. O nome dela é Olho, gravura em maneira negra. E se nós se aproximarmos um pouco dessa imagem, vocês vão ver que existe uma caveira, um esqueleto, né? Como se fosse o retrato dele mesmo. Muito interessante esse trabalho. Outro trabalho que eu separei aqui para vocês, tem diversos trabalhos interessantes nesse livro. Tem essa cidade aqui em que tem uma pessoa olhando uma pintura dentro de um corredor de museu. Só que de repente o desenho daquela pintura, ele se transforma no desenho da própria cidade que está do lado de fora. Então você não sabe se é dentro ou se é fora, né? Se é claro, se é escuro. Então são sempre essas ilusões de ótica na obra do Escher. E para a aula que nós vamos trabalhar um autorretrato, né? Tenho mais esse trabalho aqui, são alguns trabalhos emblemáticos, são muito conhecidos. O nome dele é Espelho Mágico. Olha só, tem um espelho, tem os círculos, né, que nós trabalhamos na aula passada, e de um lado a figura fica escura e do outro lado a figura fica clara, onde a sombra se transforma nos próprios dragãozinhos. Agora o desenho que nós vamos trabalhar aqui na aula com vocês, deixa eu achar aqui. Também é um trabalho muito conhecido, que é um autorretrato. Nesse autorretrato, olha só, é ele desenhando a própria mão nesse círculo, essa circunferência, a mão com esfera refletora. É uma litografia também, que é um desenho sobre pedra. E aí é a figura dele, refletida nessa esfera. Então, pessoal, o exercício de hoje, a nossa atividade, vai ser segurar essa esfera na mão de vocês, segurar algum objeto na mão de vocês e fazer um desenho nessa mesma posição que o Escher está nesse trabalho mão refletora, certo? Então, vocês vão segurar o objeto aqui e vão fazer um desenho da própria mão de vocês. Se vocês forem destros, vocês façam com a mão esquerda. Se vocês forem canhotos, vocês segurem o objeto com a mão direita, certo? Então continuem trabalhando a luz e sombra, as esferas, a luz que incide e o desenho. Pode ser de lápis grafite, caprichado. Até a próxima aula. Obrigada!